Você já parou para pensar que o jeito que você cuida de si mesmo pode ser só uma ilusão de equilíbrio? Tipo, você posta uma meta fit no Instagram, vai na academia 3 vezes na semana, mostra para todo mundo que tá focado. Mas quando deita na sua cama, sua mente tá implodindo. Ansiedade, pensamentos acelerados, noites mal dormidas. É como lavar o carro por fora e deixar o motor enferrujando por dentro. Vivemos num tempo obcecado por performance, corpo definido, produtividade alta, sorriso ensaiado. Mas e a mente? Muita gente esquece dela, como se fosse opcional. Só que tem uma verdade cômoda aqui. Quando a mente adoece, o corpo cedo ou tarde paga a conta. E é aqui que Aristóteles aparece. Quase como aquela voz seca dentro da sua cabeça. Vocês modernos, sempre escolhendo o excesso ou a falta. Academia sem descanso ou sedentarismo absoluto. Trabalho sem pausa ou fuga completa das responsabilidades. Esquecem que a virtude está no meio. Equilíbrio não é luxo, é necessidade. Agora imagina a cena. Você é um personagem de Arknights. Tem armadura, tem arma, tem técnica, mas tá queimando por dentro. O corpo ainda aguenta, mas sua mente já grita por socorro. E sabe o que acontece no jogo? Não é só quem tem músculos ou poderes que sobrevive, é quem consegue manter a mente firme quando o caos explode. Aristóteles cutuca de novo, sem dó. O que adianta músculos se a alma está cansada? O que adianta disciplina se o coração desmorona? Vocês correm atrás de força física, mas esquecem que a mente é quem sustenta o corpo quando o corpo falha. Essa é a ferida que a gente vai abrir hoje, porque talvez você se reconheça nesses personagens, cuidando de um lado, abandonando o outro. E o ponto é esse: negligenciar a mente é condenar o corpo, e negligenciar o corpo é trair a mente. Hoje nós vamos mergulhar no equilíbrio entre corpo e mente. Vamos ouvir Aristóteles revisitar dilemas da saúde mental contemporânea e até olhar para metáforas escondidas dentro de Arknights. E eu já aviso, não vai ser uma conversa confortável, porque talvez você perceba que está se enganando, achando que está equilibrado, quando na verdade está só maquiando o abismo. E durante todo o episódio, Aristóteles vai estar aqui, firme, lembrando, nem excesso, nem falta. A virtude está no meio, e sem equilíbrio não existe vida plena. Você já reparou como a gente sempre tenta consertar só o que é visível? Se dói o corpo, corre para o médico. Se dói a cabeça, a gente empurra com café, distração, meme no celular. É quase como se a mente fosse um bug do sistema, que dá para ignorar até o próximo update. Só que em Arknights, esse truque não cola. Os personagens não lutam só contra inimigo de fora, mas também contra rachaduras internas, fandinga, traumas, escolhas pesadas que não têm solução fácil. Eles são fortes no campo de batalha, mas dentro, muitos estão em ruínas. É a metáfora perfeita de como a gente vive hoje em dia. Blindagem por fora, caos por dentro. Aristóteles entra aqui, com aquele tom que parece bronca. Vocês sempre querem tampar um lado e esquecer do outro, mas a vida não funciona assim. Um corpo saudável sem mente equilibrada é como um arco esticado demais. Cedo ou tarde, a corda vai arrebentar. Pense em você mesmo. Quantas vezes o seu corpo já deu sinais de alerta? Dor nas costas, falta de ar, palpitação, e você jogou a culpa no estresse, como se fosse nada. Quantas vezes você encheu o corpo de energia no pré-treino, mas deixou a mente esgotada, sufocada? A ironia é que a gente sabe das consequências, mas age como se fosse imortal. Em Arknights tem personagens que se sobrecarregam até o limite, carregando mais peso do que podem. Eles lutam por ideais, mas ao mesmo tempo deixa cicatrizes internas que ninguém vê. E olha que curioso, o jogo não esconde o impacto disso, mostra que cada escolha tem um custo, físico, mental ou até emocional. É como se dissesse, ignorar um lado é acelerar a queda do outro. E Aristóteles não perde a chance de cutucar você. Você chama de disciplina o que muitas vezes é só desespero disfarçado. Cuidar do corpo e ignorar a mente não é virtude, é excesso. E excesso nunca foi caminho para a plenitude. Agora me diz, você tá cuidando mesmo de si ou tá só apagando incêndios, tentando sobreviver no automático? Talvez você se veja como esses operadores de Arknights, funcional por fora, fragmentado por dentro. E a pergunta incômoda é: até quando isso vai segurar? Ou até quando isso vai durar? Sabe qual é a armadilha do nosso tempo? A gente confunde resistência com equilíbrio. Confunde aguentar tudo com estar bem. É como carregar uma mochila cheia de pedras e dizer: olha como eu sou forte. Mas força de verdade não é suportar o insuportável. Força é saber equilibrar peso e descanso, corpo e mente, excesso e limite. Em Arknights, isso fica nítido nos personagens que continuam lutando, mesmo quando já não têm condições de seguir em frente. Eles queimam suas próprias reservas, sacrificam saúde física e mental em nome da missão. Parece nobre, parece heróico, mas a longo prazo é só autodestruição. E é aqui que Aristóteles bate na mesa e fala sem rodeios. Vocês chamam de virtude o que não parte de desequilíbrio. O herói que se destrói não é virtuoso, é escravo do excesso. A virtude é sempre o meio, nunca a ponta. Olha para o nosso mundo.
Quantos trabalhadores você conhece que se orgulham de nunca tirar férias? Quantas pessoas tratam a insônia como medalha de honra porque estão fazendo acontecer? É a mesma lógica. Aplaudimos o corpo que aguenta, mas ignoramos a mente que implode. E sabe qual é o resultado? Depressão, burnout, crise de ansiedade que não perdoam ninguém. Aristóteles ironizava, quase como quem ri da nossa teimosia. Vocês criaram uma cultura que chama doente de produtividade e chama desequilíbrio de disciplina. Não perceberam que viver assim é só inverter a ordem natural das coisas? E aí volta a metáfora de Arknights. Os inimigos do jogo são brutais, mas o verdadeiro inimigo muitas vezes é interno. O personagem pode até resistir por um tempo, mas a queda chega, porque não existe blindagem que sustente isso por muito tempo. E não é exatamente isso que acontece com a gente? A gente vai no piloto automático, remédio para dor, energético para a fadiga, série no stream para esquecer a angústia, é só band-aid em ferida profunda, e a ferida vai crescendo, silenciosa. E Aristóteles não deixa escapar. Quem fere a si mesmo já perdeu metade da batalha. O corpo e a mente são parceiros inseparáveis. Quando um cai, o outro inevitavelmente irá também cair. O ponto é esse, você pode achar que está no controle, mas desequilíbrio sempre cobra a fatura. Às vezes é rápido, às vezes lento, mas a dívida sempre vem. Você já percebeu que a gente aprendeu a tratar o corpo como uma máquina e a mente como um estorvo? Treino, dieta, suplementos, cirurgia, estética. O corpo é preparado como se fosse um produto de vitrine, mas quando o assunto é a mente, a gente joga no improviso. Depois eu vejo isso, é só uma fase, eu vou me distrair que passa. A gente cuida da lataria, mas ignora o motor. Só que em Arknights, esse truque não vai funcionar não, meu amigo. Tem personagens que simplesmente desmoronam porque não lidam com seus traumas, porque não conseguem encontrar um centro interno. Não é falta de poder, não é falta de força física, é desequilíbrio. E o jogo deixa claro, a queda não vem de fora, vem de dentro. Aristóteles entra, cortante. Vocês modernos querem resultados sem harmonia. Acham que pode ser pleno dividindo o ser em pedaços, um corpo para mostrar, uma mente para esconder. Mas não existe bem-estar sem unidade. O homem não é o corpo contra a mente. O homem é corpo e mente. Olha para a vida real. A gente tem geração inteira vivendo à base de remédio, de antidepressivo, de estimulante, não porque sejam fracos, mas porque o mundo exige deles o impossível. Estar sempre disponível, sempre online, sempre sorrindo, é como se viver tivesse virado um espetáculo de sobrevivência disfarçado de rotina. E não é irônico? Vivemos num século da tecnologia, com tanta informação sobre saúde mental, mas continuamos tratando a mente como se fosse opcional. Se alguém quebra uma perna, todo mundo entende, mas se alguém fala que precisa de terapia, ainda ouve. Isso é frescura. Aristóteles balança a cabeça, quase impaciente vendo tudo isso. Não é frescura, é natureza. A alma tem limites, tanto quanto o corpo. Negar isso é negar a própria condição humana. Em Arknights, o peso emocional dos personagens é quase palpável. Eles não são soldados, são pessoas dilaceradas, tentando segurar um mundo que insiste em ruir. E isso ecoa na gente. Quantos de nós não vivemos exatamente assim? Segurando o trabalho, a família, os estudos, as contas, tudo junto, sem nunca parar para respirar. E no fundo, você sabe, esse ritmo não é equilíbrio, é suicídio lento, porque o corpo pode estar ativo, mas a mente vai gritando, e quando a mente desaba, o corpo segue atrás. Aristóteles não perdoa vendo isso. Vocês celebram o excesso como se fosse virtude, mas excesso não é virtude, é vício. A virtude está no meio, no equilíbrio. O resto é só disfarce para a autodestruição. E é aqui que a pergunta começa a incomodar. Você realmente está cuidando de si ou está se enganando? Você está buscando equilíbrio ou está apenas maquiando sintomas até que a queda chegue? A verdade é que a gente gosta de acreditar que equilíbrio é algo que vem sozinho. Quando eu tiver mais tempo, aí sim eu vou cuidar de mim. Quando eu terminar esse projeto, aí eu descanso. Quando tudo se ajeitar, aí eu penso na minha mente. Mas a vida nunca se ajeita. Sempre tem mais peso, mais responsabilidade, mais batalhas. E em Arknights, essa é a tragédia. Os personagens nunca têm uma pausa real. O mundo deles está sempre à beira do colapso. E o que resta é aprender a equilibrar o insuportável dentro do insuportável. É cruel, mas é real. Se você esperar o momento perfeito, nunca vai cuidar de si. Aristóteles entra firme, como quem dá uma ordem. E o equilíbrio não é dado, é construído, dia após dia, escolha após escolha. O homem que espera o equilíbrio cair do céu, já escolheu viver no excesso ou na falta dele. E olha para o nosso cotidiano. Você pode passar 3 horas na academia e ainda assim estar desequilibrado, porque nunca parou para ouvir sua mente. Pode fazer terapia e ler todos os livros de autoajuda, mas continua em desequilíbrio porque trata o corpo como um fardo descartável. O equilíbrio é jogo duplo, mente e corpo, lado a lado. Agora, pensa nessa metáfora. O corpo é como um celular.
A mente é o sistema operacional. Você pode ter a maior bateria, o melhor design, a melhor capinha, mas se o sistema estiver corrompido, nada funciona. Da mesma forma, pode ter o melhor software, cheio de ideias brilhantes, mas se a bateria descarrega, acabou, game over. Não dá para escolher um e abandonar o outro. E Aristóteles provoca outra vez. Vocês vivem como se fossem imortais. Adiam o cuidado, como se o corpo e a mente fossem suportar tudo. Mas o tempo é juiz implacável. O que vocês negligenciam hoje, cobra juros amanhã. E em Arknights isso fica claro. Personagens que ignoram seus próprios limites pagam caro. Alguns caem na exaustão, outros se perdem em suas dores internas, e poucos sobrevivem, porque entende o que Aristóteles já dizia há 2000 anos atrás, que viver bem não é viver no extremo, mas encontrar a justa medida. E a gente precisa perguntar, qual é o extremo que você está escolhendo agora? Excesso de corpo e falta de mente? Ou excesso de mente e abandono do corpo? Porque não importa de que lado você caia, desequilíbrio é sempre queda. Sabe o que mais dói nessa história? É que, no fundo, você já sabe. Você sabe que a forma como tá vivendo não é sustentável. Você sente o corpo cobrando, você sente a mente gritando, mas faz de conta que não vê. É como em Arknights, os personagens sabem que estão no limite. Eles sabem que cada batalha consome não só energia, mas também pedaços da própria sanidade. E mesmo assim, segue no automático, porque parar parece impossível. Não sou familiar? Aristóteles não deixa passar. Saber e não agir é o maior dos desequilíbrios. A ignorância é desculpa, a consciência sem prática é escolha. E é aí que dói, porque a gente tem informação, tem estudos, tem médicos, tem terapeutas, tem filosofia, tem exemplos, tem o meu canal e outros canais também. Mas a gente insiste em viver como se o equilíbrio fosse luxo. E não é, é sobrevivência. Pense no seu cotidiano. Quantas vezes você já se orgulhou de aguentar firme, quando na verdade você estava desmoronando por dentro? Quantas vezes você se convenceu de que podia deixar para depois, quando já sabia que esse depois nunca chegaria? Quantas vezes cuidou da aparência, mas esqueceu de ouvir o que a mente implorava em silêncio? Em Arknights, quando o personagem ignora esse equilíbrio, a queda é inevitável. Não importa a força, não importa a técnica, o colapso sempre vem. E na vida real não é diferente. O corpo pede arrego, a mente implora por pausa, e se você não dá, cedo ou tarde os dois caem juntos. Aristóteles cutuca mais uma vez, como se olhasse diretamente nos seus olhos. Vocês se julgam racionais, mas vivem como se fossem máquinas descartáveis, e depois choram quando o corpo quebra e a mente enlouquece. A virtude está no meio, mas vocês continuam escolhendo os extremos. E talvez essa seja a pergunta mais incômoda de todas. Você vai esperar cair para começar a se equilibrar? Ou vai ter coragem de mudar antes da queda? No fundo, todo esse papo sobre Arknights, sobre corpo e mente, não é sobre um jogo, é sobre você, sobre a sua vida. Porque o campo de batalha que mais destrói não está na tela, mas no cotidiano que você insiste em empurrar goela abaixo, sem medir as consequências. Aristóteles nos deixou uma bússola simples: virtude é equilíbrio, nem excesso, nem falta. E ainda assim a gente vive como se equilíbrio fosse algo secundário, como se fosse perda de tempo para respirar, alinhar. A verdade é dura. Você não vai vencer essa guerra ignorando um lado de si mesmo. Não vai ser só força física, nem só força mental. É a união dos dois que sustenta qualquer vitória. E eu vou te dizer, sem rodeios, ou você encontra esse equilíbrio, ou a vida vai arrancar ele de você na marra. Não espere o corpo gritar, não espere a mente implorar, não espere a queda, porque o tombo sempre cobra mais caro do que a prevenção. Então, escolha agora, ou você se equilibra, ou você se quebra. Bem, a decisão é só sua.